Olá, meu nome é Enos de Oliveira Júnior, você é muito bem-vindo ao canal Bom Dia com Segurança. Hoje nós vamos falar sobre um caso real, uma ferida aberta na história da construção civil brasileira. Um acidente que matou 69 operários, deixou de mais de 100 feridos e nunca teve um culpado oficial. Uma obra pensada para ser um cartão postal virou um cemitério de marmitas, capacetes e sonhos interrompidos. Este é o vídeo sobre a tragédia da Gameleira, que aconteceu na minha cidade natal, em Belo Horizonte, no ano de 1971. Se você aprecia conteúdo sobre segurança do trabalho, engenharia, arquitetura ou simplesmente acredita que vidas vêm antes do concreto, este conteúdo é para você. Fica comigo, essa história precisa ser contada, lembrada e aprendida. Estamos nos anos 70. O Brasil vive o auge do chamado milagre econômico. Rodovias, usinas, edifícios, monumentos brotam como símbolo do progresso. Por trás disso tudo, uma ditadura militar endurecendo, censurando e escondendo suas falhas sob a propaganda. Desde dezembro de 1968, estava vigente o AI-5, Ato Institucional número 5. Este documento, que suspendeu os direitos civis, fechou o Congresso Nacional e instaurou o período mais repressivo da ditadura. O Brasil era comandado pelo Marechal Arthur Costa e Silva. O estado de Minas Gerais queria deixar a sua marca. O governador Israel Pinheiro prometia entregar o maior pavilhão de exposições da América Latina, projetado e assinado por ninguém menos que Oscar Niemeyer. Oscar Niemeyer foi um dos maiores arquitetos do século XX e símbolo da arquitetura modernista brasileira. Conhecido por suas curvas ousadas, estruturas monumentais e uso expressivo do concreto armado, Niemeyer projetou obras icônicas para a capital de Brasília, a sede da ONU em Nova York em colaboração e o Museu de Arte Contemporânea de Niterói. O cálculo estrutural foi de responsabilidade de Joaquim Cardoso, o mesmo que fez os pilares de Brasília. Ele foi o gênio por trás dos cálculos estruturais complexos que permitiam que as ideias ousadas de Niemeyer saíssem do papel. A obra do Pavilhão da Gameleira nasce grandiosa, mas invisível nos bastidores, o que sustentava o concreto não era só o aço, era o suor e o silêncio. Mais de 500 operários trabalharam ali, quase todos vindo do norte de Minas. Homens simples, muitos analfabetos, contratados como serventes, ajudantes, armadores, carpinteiros, sem qualquer formação técnica. Era 4 de fevereiro de 1971, uma quinta-feira. Às 11 da manhã, muitos operários já tinham voltado da pausa para o café. Alguns batiam laje, outros almoçavam, abriam marmitas com arroz, feijão e torresmo embrulhado em um jornal. 2 times improvisavam uma pelada sobre a sombra de uma laje recém-concretada. Um barulho estranho. Depois outro. Estalos. Como madeira quebrando. Esse trem vai cair, disse um deles. Mas o concreto não fala. E quando fala, não escutam. Às 11h45, uma das lajes desabou completamente. Foi como uma explosão muda. O peso do concreto esmagou tudo. Corpos despedaçados, pedra, silêncio, depois gritos. Muitos foram encontrados dias depois. Imagine a dificuldade de se remover vigas gigantescas de concreto para encontrar os corpos. Alguns só puderam ser reconhecidos pela marmita, pela alça do cinto, pela costura da calça. Havia uma marmita com o nome João gravado à faca. Foi assim que a viúva teve certeza. 69 mortos, segundo números oficiais. Mas por lá, sempre haviam ambulantes e trabalhadores sem registros. Mais de 100 feridos, muitos amputados e dezenas de famílias destroçadas. O que você acha que ocorreu? A pressa em terminar a obra da Gameleira teve motivações políticas e simbólicas muito claras. O pavilhão fazia parte de uma agenda de grandes obras que serviam como vitrine do regime militar durante o chamado milagre econômico. O governador de Minas, Israel Pinheiro, queria usá-lo como um marco de sua gestão. Israel Pinheiro deixaria o governo em 15 de março de 1971. A intenção era inaugurar o pavilhão antes disso, como obra de encerramento de seu mandato.
Uma das causas principais da tragédia foi a retirada prematura do escoramento das lajes. E aqui é importante entender o básico. O escoramento é o sistema provisório de sustentação da laje de concreto até que ela tenha resistência suficiente para sustentar-se sozinha. Essa resistência não é imediata. O concreto ele precisa de cura, um processo químico de hidratação que leva dias. Na época da gameleira, retiraram as escoras cedo demais. A estrutura não estava madura, ainda estava verde, ou seja, o concreto ainda não resistia ao próprio peso. Isso é que hoje chamamos de falha grave de gestão de risco. Não foi acidente, foi uma negligência técnica. E aqui entra o primeiro princípio de saúde e segurança do trabalho essencial: análise preliminar de risco, APR. Se houvesse uma APR feita corretamente, esse risco teria sido identificado. A análise preliminar de risco serve justamente para isso: antecipar os riscos antes de começar a atividade. Quem autorizar a retirada da escora precisa ter ciência de que a cura da laje ainda não havia atingido o seu tempo mínimo. Naquele canteiro, tempo era luxo. E por que ninguém parou a obra? Porque a cultura de segurança era inexistente. Hoje falamos sobre cultura justa, liderança segura e escuta ativa. Mas em 1971, segurança era vista como um obstáculo. O trabalhador que reclamava era medroso. Quem falava em estalos, trinca, era dispensado. É importante entender que cultura de segurança não é cartaz de parede. É quando um servente pode parar tudo, se vê um risco, e não vai ser punido por isso. Na gameleira, os operários avisaram sobre as rachaduras. Um deles falou: "Isso aqui tá tremendo, tá estralando." E a escuta, que deveria ser uma barreira de proteção, foi substituída pelo silêncio do medo. Você sabia que empresas que reportam incidentes e pequenos acidentes do trabalho são mais seguras do que aquelas que têm os índices belíssimos? Já viu aquela placa na frente de uma indústria: "Estamos há 200 dias sem acidentes do trabalho"? Isso me preocupa. Já trabalhei com empresas em que a liderança me perguntava: "Doutor, mas um picote tão pequeno precisa abrir CAT?" A comunicação de acidente de trabalho? Também já vivi em empresas com forte cultura de segurança, onde se investigava acidentes para entender e corrigir os processos e não identificar os culpados. Odilon era um desses trabalhadores. Era pedreiro e estava sob a laje. Ele se deslocou para buscar um cigarro quando a estrutura caiu. Ele nunca mais foi o mesmo. Passou 24 internações psiquiátricas. Ainda sonha com o concreto desabando sobre ele, sua mulher e seu pequeno filho. Ele está aposentado por invalidez até hoje. Depende de remédios e de terapia. E nunca recebeu uma indenização. Eu tentei esquecer, mas não dá para esquecer quando a tragédia continua viva na sua cabeça, ele diz. O colega que fornecia o cigarro morreu. A gameleira era uma obra pública. Havia um órgão criado exclusivamente para fiscalizá-la, mas na prática ninguém fiscalizou. Não houve controle tecnológico sobre o concreto. Não houve verificação do tempo de cura. Não houve inspeção antes da liberação da escora. Hoje, com as normas regulamentadoras em vigor, essa fiscalização é obrigatória. A norma regulamentadora número 1, com o PGR, exige análise de risco antes de cada fase do trabalho. Mas tudo isso veio depois. A primeira norma regulamentadora, NR, surgiu oficialmente no Brasil em 8 de junho de 1978, com a publicação da portaria número 3.214, pelo Ministério do Trabalho. A CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, criada em 1943, tratava genericamente da saúde do trabalhador, mas não haviam normas específicas, técnicas e claras sobre procedimentos e exigências e medidas preventivas de saúde e segurança. Naquela época, o Brasil sequer tinha estrutura institucional para investigar um acidente desses, com imparcialidade técnica. E o resultado? A tragédia já tinha deixado seus escombros. Corpos enterrados, vidas desfeitas, dor espalhada pelo norte de Minas até os confins da memória. Mas ainda faltava algo, um culpado. Alguém para sentar no banco dos réus, mesmo que fosse um inocente. Foi quando apontaram para Joaquim Moreira Cardoso, o engenheiro calculista da obra. Cardoso não era qualquer engenheiro. Era o cérebro estrutural por trás das curvas de Oscar Niemeyer. Juntos, criaram as obras que colocaram Brasília no mapa mundial da arquitetura: o Congresso Nacional,
o Palácio do Planalto, a Catedral de Brasília, todas sustentadas por cálculos que desafiavam a engenharia da época. Niemeyer desenhava o impossível, Cardoso fazia o impossível ficar em pé. Mas naquele fevereiro de 1971, o impossível caiu. Embora não tivesse acompanhamento da obra da gameleira na fase de execução, e embora as falhas tenham ocorrido justamente no uso do concreto e na retirada precoce das escoras, o nome de Joaquim Cardoso foi lançado ao centro da tragédia como bode expiatório técnico. O governo de Minas e as empreiteiras precisavam de uma narrativa, e o engenheiro, já idoso, virou o alvo. Foi acusado formalmente, embora nunca tenha colocado os pés no canteiro de obra durante a fase crítica. Cardoso foi chamado a depor. Alguns relatos contam que, ao visitar o local do acidente, dias depois, ele caminhava entre os escombros em silêncio, parava, olhava para cima e repetia baixinho: "Que pena, que pena." A acusação pública, somada à idade avançada e à injustiça gritante, o mergulhou em uma depressão profunda. Abandonou o escritório de Niemeyer no Rio de Janeiro, voltou para Pernambuco, calado, recolhido e ferido. Nunca mais exerceu a profissão. Nunca mais publicou novos poemas, porque sim, Cardoso também era poeta. Morreu em 1978, sem saber que, anos depois, seria absolvido. A verdade viria à tona. O laudo final provaria que o problema foi a resistência insuficiente do concreto usado na obra e a retirada precipitada do escoramento da laje, falha da construtora e não do cálculo estrutural. Mas, para Joaquim Cardoso, já era tarde. O Estado não sustentou a laje, também não sustentou sua dignidade. Nenhum culpado, nenhuma prisão, nenhuma reparação à altura. Os primeiros processos judiciais começaram 13 anos depois do acidente. A primeira sentença favorável às famílias veio 33 anos depois. E mesmo assim, o Estado de Minas Gerais recorreu. Enquanto isso, viúvas sobrevivem com pensão, aproveitando para aprender com a segurança do trabalho. O HAZOP, Hazard and Operability Study, é uma metodologia sistemática de análise de risco voltada para identificar perigos, hazards, e problemas de operabilidade, operability issues, em processos. Ela parte do princípio de que falhas podem ocorrer por desvios nas variáveis do processo, como pressão, temperatura, sequência de operações, e que esses desvios devem ser analisados antes que gerem acidentes. O estudo é conduzido por uma equipe multidisciplinar, engenheiros, operadores, técnicos de segurança e manutenção, em reuniões moderadas por um facilitador experiente. O processo é dividido em nós, sessões ou etapas do sistema, e em cada um são levantadas causas, consequências, barreiras e ações corretivas. Tudo deve ser registrado em uma tabela padronizada do HAZOP, que serve como memória técnica da prevenção. No caso da tragédia da gameleira, por exemplo, se houvesse uma análise HAZOP antes da retirada do escoramento da laje, desvios como a resistência do concreto abaixo do especificado ou a retirada antecipada das escoras teriam sido discutidos e possivelmente bloqueados. Cada linha da tabela poderia ter sido a diferença entre uma obra segura e uma tragédia anunciada. Por isso, documentar o HAZOP não é apenas um registro, é salvar vidas com inteligência técnica e planejamento colaborativo. No local da tragédia foi construído o Centro de Exposição Expo Minas, centro de eventos, feiras, congresso e desfile. Não há nenhuma placa, nenhuma foto, nenhuma árvore, nada que diga aqui 69 operários morreram por falta de escuta e pressa demais. Uma das viúvas disse: "Aquele tapete vermelho que se estende no saguão? Para mim, é o sangue do meu marido." A gameleira não caiu por acaso, ela foi empurrada, por pressa, por vaidade política, por omissão, por desprezo às vidas de quem constrói. Essa história precisa ser contada nas escolas técnicas, nas faculdades de engenharia, nos treinamentos de segurança do trabalho. E cada vez que você ignora uma trinca, pressiona por produtividade ou fecha os olhos para uma denúncia, você repete a gameleira em pequena escala. A segurança do trabalho existe para que ninguém seja enterrado debaixo de uma laje, quando poderia esperar
um dia. O tempo passou, a legislação e a regulamentação se aprimorou muito, mas me pergunto o quanto a cultura de segurança na construção civil mudou. Em 2003, o Brasil registrou 499.955 acidentes de trabalho, dos quais 2.888 foram fatais, segundo o site do governo. Em média, quase 3.000 trabalhadores perdem a vida por ano em acidentes do trabalho. Por fim, eu tenho um apelo. Eu, como médico do trabalho e mineiro de Belo Horizonte, solicito às autoridades das terras gerais que se sensibilizem. Acredito que nunca é tarde para termos humanidade. As pessoas chamam o atual local de não monumento, ou memorial do esquecimento, pois no atual local, Expo Minas, não existe qualquer homenagem visível ou placa para recordar as vítimas. Está na hora de solicitarmos um reconhecimento físico dessa história. O marco não resolve, mas demonstra respeito aos que se foram, aos que sofrem e sofreram de tal tragédia. Encaminhe o link desse conteúdo para as autoridades que você acredita que possam fazer a diferença. Se esse vídeo faz sentido para você, comente aqui. Você já viveu algo assim? Já sentiu que o risco foi ignorado? Compartilhe com quem precisa entender o peso que é negligenciar uma vida. Se inscreva no nosso canal. Aqui a gente fala de saúde e segurança do trabalho com verdade, com histórias reais e com paixão por salvar vidas. E lembre-se sempre, faça a sua parte, cuide de sua segurança e assim volte para casa.